Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje trago mais uma vez um alimento bem sólido. E por um alimento sólido, eu peço a real compreensão de vocês. Antes, como eu já falei no vídeo anterior, antes de pré-julgar, antes de você já ter o seu veredito das coisas, antes de você já julgar, né? Verdadeiramente aquilo que vai ser dito e tirar suas próprias conclusões daquilo que você pensa, que você acha, é, nos dê, né, a oportunidade de escutar todo o vídeo, tudo que tem para ser dito, tudo que tem para ser falado. Porque às vezes a gente, ao receber de primeiro uma palavra que não gostaríamos, ou que vai contra o que você pensa, o que você acha, você acaba não ouvindo o restante do vídeo, tirando uma conclusão errada. Então eu peço vai até o fim e depois você tira a sua própria conclusão e eu estou aberta para ouvir aqui os seus comentários. Eu quero começar falando Deus, né? É um tema bem delicado. Jesus nos chamou, nos convidou para andarmos com Ele, não para sermos teólogos. Aí eu sei que talvez você vai pensar, mas eu não preciso aprender, me aprofundar, ensinar. Ok, vamos ler aqui o texto que eu quero antes da gente continuar conversando. Em Mateus 11, o versículo começa... Vou dar onde que eu quero começar. Eu quero começar no 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quer que se revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, muitos devem conhecer, né? Jugo é uma madeira assim, coloca, né, sobre os bois. Um boi aqui, um boizinho aqui, e eles vão carregar aquele peso junto, vão carregar algo junto. Então eles têm que andar numa sincronia. Eu já ouvi falar que eles colocam às vezes um boi velho, um boi novo, que é para ter o equilíbrio, porque o novo tem agilidade e o velho tem que ele manter, porque eles têm que andar lado a lado. Então, Jesus, ele fala o quê? Vem aprender de mim, que sou manso e humilde. Vem aprender comigo. E quando ele fala para dividir o jugo com ele, porque, né, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ele nos chama para andar com ele lado a lado. Quando ele está no início do seu ministério, que ele chama Pedro, Pedro não era um grande teólogo. Pedro não era um chefe da sinagoga. Assim como chamou Paulo, que era. Ok, vai chegar até lá. Ele vai chamando as pessoas para andar com ele. Paulo, ele tinha uma bagagem muito grande. Muito grande. Mas quando Jesus se apresenta para ele, Jesus leva ele para um deserto para quê? Treinamento, ensinamento. Nós somos treinados, ensinados pelo Senhor. Quem é o nosso auxiliador? Quem é o nosso maior professor? Quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. Porque lá em João, acho que é o capítulo 14, Jesus já vai dizendo, a partir do 14, né, ele vai até o 17, ele já vai dizendo que ele vai subir aos céus, que ele vai preparar a nossa morada, mas que ele ia enviar, a gente não ia ficar sozinho. Ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Auxiliador, que iria nos auxiliar em todas as coisas. Ele iria nos ensinar todas as coisas. Por que o tema? Porque eu tenho falado que Jesus convida pessoas para andar com ele e não para ser teólogos. Porque, infelizmente, muitos hoje estão se formando teólogos, estão tendo muito conhecimento, têm tido, sabe, um conhecimento muito profundo da palavra, vai investigando, vai lendo, vai vendo, só que são vazios da presença de Jesus. Não tem uma intimidade. Tem muito conhecimento de Deus, da palavra de Deus. São verdadeiros teólogos, mas não são filhos, não conhecem o Pai, não conhecem Jesus, não se relaciona com Jesus. Tem uma vida tão rasa
que só se prende nos estudos, que só se prende nos fatos. E quando Jesus nos chama, ele nos chama para andar lado a lado com ele todos os dias. Todos os dias caminhar com ele. Eu vejo que hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que ou estão romantizando muitas coisas, ou só estão cumprindo aquilo que tem que ser feito religiosamente. Como? Ou estão muito romantizando um devocional, ou estão fazendo somente por uma leitura bíblica. Mas não ora, não conversa, não medita, não questiona o Espírito Santo porquê daquela palavra, não pergunta, né? Questiona que eu falo na forma de me ensina mais, aprofunda Espírito Santo isso aqui. Queremos a profundidade humana, queremos os fatos, queremos em busca daquilo que foram estudado, né? Os arqueólogos cavaram, viram, tem ali a ciência, a comprovação, tem uma exegese. Ai, gente, é minha língua. Não me ajuda em determinadas coisas. Perfeita. Mas quando você chega e pergunta assim, o que o Espírito Santo está comunicando com você? Aí essa pessoa vai falar assim, eu li a palavra hoje, falou isso aqui. Mas o que ele falou especificamente dentro da palavra para você? Qual foi o ponto que ele ressaltou para você? O que ele próprio te exortou através da palavra? O que no seu dia a dia, ele na hora, ele se revelou para você e ele falou, porque a gente sabe que temos um Deus que fala. E falou para você, não vai por esse caminho. Esse caminho, lá no fim, vai te trazer a morte. Tem muitos teólogos e poucos filhos. Poucos que conhecem e reconhecem a voz do seu Senhor. Poucos. Mas, se você for parar para falar, eles conhecem perfeitamente a palavra. Mas não tem um convívio. Não anda lado a lado com Jesus. Não divide o fardo, não está aprendendo a ser humilde com Jesus. Não está aprendendo que Jesus. Não adianta eu chegar aqui, ter uma boa oratória, poder falar bem para vocês, trazer a palavra, sabe? E te explicar ela numa profundidade bem legal. Se o Espírito Santo não estiver comigo. Se o Espírito Santo, que é aquele que testifica, que é aquele que convence um homem do pecado, do juízo e da justiça, se não ele não tiver comigo, se ele não tiver com você, porque a palavra diz que é da carne, discerne que é da carne, que é do espírito, discerne que é do espírito, se ele não tiver comigo, eu não sou contra a teólogos. Não sou contra estudar, eu amo estudar a palavra. Eu amo conhecer a palavra. Eu amo ver vídeos de como é lá em Israel, como que era, para a minha mente, quando for ler a palavra, conseguir ir mais além, ter mais, sabe, entendimento daquilo que Jesus queria dizer dentro do contexto, dentro ali da cultura deles. Isso é ótimo. Mas eu não posso negligenciar o chamado de Jesus para andar lado a lado com ele. Porque senão tudo isso não vale nada se eu não tiver ele aqui comigo. Se eu não tiver a presença dele. Se eu não tiver o Espírito Santo me ajudando, realmente me auxiliando, fazendo o papel que é dele. O papel que ele foi designado. Auxiliador meu. Auxiliador seu. Andar todos os dias com Jesus não é somente você fazer orações repetitivas, orações vazias, orações que você aprendeu. Fazer uma ótima oração, que infelizmente hoje até petição de oração existe, o povo quer competir com tudo. Uma ótima oração bonita, brilhante. Mas você vê que é vazia. Porque quem tem intimidade com o Espírito, ela sabe quando uma pessoa está orando no Espírito. Quando a pessoa está orando e está conectada com o Pai. Que está orando e está, sabe, o Espírito Santo está fluindo. Quando a pessoa está pregando e você vê que vem do Espírito, que aquela pessoa é uma pessoa que ama o Senhor, que anda lado a lado com o Senhor, que é uma pessoa que caminha diariamente com o Senhor, que muitas das vezes que está falando é o que aprendeu no dia a dia com o Espírito Santo. Há uma diferença. É como
sabe? Um rio que vem suave com aquela água até quentinha, sabe? Gostosa de desfrutar. É algo que você não quer sair da presença, você quer mais. Porque você sabe que é uma pessoa que foi encharcada pela presença do Senhor. Jesus nos convidou para andar com Ele diariamente. Você pode, sim, e deve estudar e conhecer a palavra do Senhor para não ser enganado, para conhecer mais sobre seu Pai, para ouvir as histórias de tudo aquilo que Ele fez, que é grandioso e que Ele continua a fazer. Quando a gente escuta o testemunho de alguém, não está na Bíblia, até porque Jesus falou que se Ele fosse colocar tudo que Ele fez, né? A palavra diz que se fosse colocar tudo que Ele fez, não teria instante no mundo para caber. Então Ele resumiu na Bíblia. Mas a gente precisa sim estudar. Mas em primeiro lugar, vem um relacionamento com Ele. Se aprofunda com seu Pai. Caminha, divide esse jugo com Jesus. Ai, é tão bom. É tão bom você aprender com Ele. É tão bom quando Ele vem com a palavra rema e você acende no seu coração, a chave vira e você vibra com aquele entendimento que para muitos que já entenderam, é até bom, mas você vibra, uau, que coisa mais linda. É muito bom quando você está lendo a palavra junto com o Espírito Santo e aquela palavra te toca e as lágrimas já escorrem sem você nem querer. É tão bom. É tão bom quando no seu dia a dia você olha algo e o Espírito Santo começa a ministrar a palavra a partir daquilo que você está olhando ali. Ele começa a te ensinar, porque Jesus ensinava assim, né? Ele estava sentado ensinando, ele olhava ao redor. Ah, e usava aquilo para ministrar profundamente nos corações. E é assim que ele faz até hoje. Você está andando com ele na rua, ele usa algo, ele começa a ministrar profundamente assim no seu coração e você vibra com aquilo. Ele te chamou para andar com ele, não para ser simplesmente um teólogo, não simplesmente para ter um conhecimento que não te aproxima dele. Talvez até mesmo um conhecimento que te faz ser fariseu, soberbo, arrogante, de não querer aprender, de não querer ouvir, de achar que já é o bom, de achar que já sabe tudo, que não precisa aprender com ninguém, tira sua humildade, vem aprender de mim, que sou manso e humilde. É isso que está aqui, é isso que está na sua Bíblia. Quando você abre Mateus 11, a partir do 27, é isso que está aí. Vem aprender com ele, vá aprender com ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai secreto. Se derrame, talvez você nunca conseguiu nem se derramar. Talvez você é tão, religioso. Precisa chegar e fazer essas orações, praticar esse jejum, ler isso aqui a Bíblia, estudar e me aprofundar mais nisso aqui, pegar realmente um estudo bom, bababá. Fez tudo isso, se relacionou com a palavra, se relacionou com a oração, se relacionou com o jejum, mas não se relacionou com Jesus. Tem sim como você está praticando tudo isso sem se relacionar com Ele. Infelizmente. Você precisa se conectar com seu Pai. Você precisa. Talvez você vai ter que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e só falar: Pai, tô aqui. Me ensina a ser filho. Me ensina a ser filha. Eu tô aqui. Eu quero ouvir. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero o teu jugo. Eu quero andar lado a lado. Eu não quero correr. Eu não quero ir à frente. Eu quero andar lado a lado. Quando o Senhor falar para, eu paro. Quando o Senhor falar avança, eu avanço. Talvez é isso que você precisa. Rebobina a rota. Talvez você já viveu isso. Mas quando você entrou para o mundo da palavra e de ensinar, e de instruir, e de pregar, e de louvar, você cresceu e ele diminuiu. Tem que ser o contrário. Nós precisamos diminuir para que ele cresça, para que ele apareça. Sabe, em determinadas situações que você fala assim, mas sou tão fraco para isso. Mas eu não consigo fazer isso. Eu sou tão pequeno. Aí ele cresce. Aí o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você reconhece que não pode, ele vem, ele faz. Mas quando você acha que você pode, que você consegue, pra que o poder dele vai se aperfeiçoar? Pra que ele vai crescer? Pra que ele vai aparecer se você pode? Quando você reconhece, pai, não tem nada aqui. Aí ele vem e ele faz. Então que hoje você venha
desejar, querer andar com ele, a viver com ele, não com a teologia, não com a palavra dele, não com a igreja específica ou com os trabalhos da igreja, sem estar com ele. Faça para ele, mas com ele, dividir o fardo, o jugo, lado a lado, todos os dias, aprendendo com ele. Porque quando você tá andando lado a lado com alguém, e você vai ser soberbo e a pessoa é humilde, a pessoa fala assim, não tem necessidade disso. Olha por esse lado. Aí você aprende e fala assim, verdadeiramente, não fez sentido. Não tem um porquê. Aí a gente muda. E é isso que ele quer, pra mim e pra você. Não é lindo? Não é perfeito? Não é maravilhoso? Então, qual é o meu conselho? Ande com ele. De vida. A gente quer entregar o fardo pesado pra ele. Às vezes a gente até pega de volta e quer carregar o fardo. Que assim, a gente se acha forte. Mas não dá só o fardo. Ele fala assim, vem dividir. Deixa eu ler pra você de novo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por que ele vai dar descanso? Porque ele vai te ajudar. Você não vai fazer sozinho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Sua alma está cansada porque uma alma soberba é uma alma cansada. Uma alma orgulhosa é uma alma cansada. Uma alma arrogante. Cara, você ficar perto de uma pessoa arrogante é difícil. Imagine ela mesmo por dentro dela. É cansativo. É pesado. Sua alma não tem descanso. Mas quando você vai aprender com quem é manso e humilde, vai vir descanso e alívio para sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vai ser leve. Vai ser suave andar com ele. Porque ele vai te ajudar. Não quer dizer que você não vai carregar nada, mas você vai carregar algo suave e leve. E é sobre isso. Ande com Jesus. Antes de qualquer coisa. Ande com Jesus. Ande com Jesus no seu quarto, na sua casa, onde você for. Fala com ele. Jesus, e aí? Qual a atitude de tomar? Conversa. Mas eu tenho que ser tão assim dependente. É maravilhoso ser dependente. Porque sozinho a gente vai burrada pra caramba. Então a gente precisa dele, do auxílio. Então, mais uma vez, hoje, eu quero que você seja filho, filha. Ande com ele. Deixa que tudo que tiver aqui você aprender, ensinar. Se você tiver que ir para um curso de teologia, ok, direcionado por ele. Mas sem soltar a mão dele. Ande lado a lado com Jesus e você vai ver algo surpreendente na sua vida. Até mesmo se você é uma grande teóloga, um grande teólogo. Entrega sua teologia para Jesus. Entrega esse fardo para ele e caminha com ele. Que você vai ver que isso aí vai se tornar algo muito poderoso nas mãos dele. E você vai ser guiado de uma forma maravilhosa. Foi isso que Paulo fez. Paulo pegou todo o conhecimento e entregou na mão de Jesus. Foi Jesus, faz disso aqui que eu sei, o que o Senhor quiser fazer. Quando ele vai falando, né? Todo o conhecimento, Quando ele fala que é como esterco, que ele está falando assim, o que mais me importa, o que mais eu preciso é da presença. Não é disso. Só que mesmo assim ele não deixou de estudar. Todos os dias, até indo para a morte, traz os pergaminhos. Ele quis estudar porque é bom, alimenta, nos fortalece. Mas a gente tem que saber o que é mais importante. Então, seja assim uma grande teóloga. Seja assim um grande teólogo. Mas que anda com Jesus. Que é guiado pelo Espírito Santo. Fica com Deus, seu dia abençoado. E espero, em nome de Jesus, né? Mas eu espero que você tenha entendido aquilo que eu quero passar para você. Eu não sou contra o estudo. Pelo contrário, eu amo estudar. Amo estudar a palavra do Senhor. Só que ele tem que estar comigo. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.